fortalece o coração e o meu peso extra vou perder. Frutas, verduras, eu vou comer com castanhas, cereais, com legumes e vegetais, vou meu alimento enriquecer. A temperança vai me ajudar. O equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal, nunca a gente deve exagerar. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabe o que é melhor. Quando eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito, então por que não crer no que Ele diz? 8 remédios Ele me dá. Ele quer me abençoar, minha vida transformar, é preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro e santo e agradável lhe farei, com a mente renovada a cada dia, viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Bom dia, que alegria estar aqui com você mais uma vez. Olha aqui o Sala de Saúde, mais uma vez no ar para receber você. Aqui, seja bem-vindo à minha sala, seja bem-vindo à sua sala, seja bem-vindo à nossa sala de saúde. E olha que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar com você informações precisas, informações ricas, informações que vão ajudar muito a tua saúde, a tua vida e a sua família também. Então, seja bem-vindo a minha, a sua, a nossa sala de saúde para mais um programa que iremos abordar, continuar o que iniciamos ontem, que foi o tema ansiedade. Danilo, mais um programa, mais a continuidade desse tema, que é rico. Bom dia, que bom ter você aqui sempre, né? Bom dia, doutor Renilson, bom dia a todos os telespectadores que nos honram com a sua audiência. Realmente um tema muito vasto, muito necessário para o dia em que nós estamos vivendo. Nessa correria do dia a dia, a ansiedade ela sai do pico normal e vai para o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então vamos tratar desse assunto com um pouquinho mais detalhes hoje para enriquecer o conhecimento dos nossos amigos telespectadores. E você que está em casa, participe conosco. Mande seu WhatsApp no número 11 99687 5347. 11 99687 5347. Ou vai lá no YouTube, mande sua mensagem lá, tvestilo.tv, ou quem sabe no Facebook, procure Sala de Saúde. Lá você pode também acessar, assistir, interagir, mandar sua mensagem, participar, mande sua opinião, grave um áudio falando sobre o programa, sobre o que você está achando, dê sugestões em relação a temas, né? Iremos realmente ajudar o máximo possível. Então faça isso, porque como a sala é sua, a sala é nossa, você pode participar, você pode interagir. A nossa finalidade aqui sempre é ajudar, é instruir, é ensinar, é reeducar o máximo possível, é te orientar como proceder, o que fazer, onde ir, né? E assim tudo começa a acontecer. E ontem nós falamos muito sobre a ansiedade, a ansiedade comum e o TAG. Então vamos só, para iniciarmos, vamos fazer o seguinte, vamos recapitular um pouquinho, né, Danilo, para continuar dar a sequência a esse programa. Mas antes da sequência, não podemos esquecer nosso companheiro, nosso naturalista,
né, que sempre presente, que faz parte dessa equipe maravilhosa, que enriquece também com suas informações, o Gilvan, que tem o privilégio de estar sempre presente e online, né? Daqui um dia vamos inverter, vocês vão estar presentes e eu vou estar online, né? Porque é justo, né? Imagina só no conforto ali do escritório dele, da casa dele, onde também ele atende ali os clientes, por isso essa brincadeirinha de ficar lá e cá, porque se ele ficar aqui todos os dias, deixa atender bastante pessoas, né? E aí as pessoas até voltar para casa. E você também abrir mão do seu tempo, acadêmico principalmente, né, para estar aqui nos enriquecendo ainda mais. Gilvan, aquele bom dia, aquele abraço, rapaz. Seja bem-vindo a mais um Sala de Saúde. Olá, doutor Renilson, bom dia. Deixa eu só perguntar, meu áudio está bom, meu volume está muito alto, ou está tudo ok? Assim como você, está perfeito. Ótimo. Eu quero parabenizar todos os nossos telespectadores por terem esse bom gosto de buscar aprendizado para a saúde, para a sua vida, né? Quero parabenizar e quero cumprimentar você, doutor Renilson. Quero cumprimentar também o Denilo, né? Nossos companheiros de programa e de trabalho, e dizer que é uma honra, sempre é uma honra estar aqui para fazer o bem, levar conhecimento e saúde para as pessoas, porque é o que as pessoas estão precisando. Eu sempre digo aqui, vou repetir, os hospitais nunca estiveram tão cheios de gente doente. E sem falar nas multidões de pessoas que estão doentes em seus trabalhos, em suas casas, e nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para levar conhecimento e oportunidade de mudança de vida no que diz respeito à saúde. Por isso é um prazer estar aqui. Que bom, né? Se continue sempre aqui conosco, pois você, Denilo, é muito importante para esse trabalho. E você que está em casa sabe muito bem disso, né? A importância deles, e também assim como você é importante. Mas ontem falamos sobre a ansiedade comum, corriqueira, onde todo mundo tem aquela ansiedade de fazer uma prova, de fazer uma entrevista de emprego, e se arrumar para ver uma pessoa querida, ou um futuro namorado ou namorada, ou quem sabe se arrumar para ir passear com a esposa, essa coisa toda de ansiedade comum. E que ajuda muito, né? Que realmente é muito importante. Também falamos um pouco sobre o TAG, porque já é uma ansiedade generalizada, onde provoca diversos tipos de transtorno, até mesmo familiar. E quando você começa a perceber que está afetando o seu lar, afetando as pessoas que estão em volta de você, aí você começa a parar, opa, calma aí, tem algo diferente. E ontem foi assim, ontem eu estava clinicando e atendi uma pessoa que ele falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo. Olha que interessante, Danilo. Eu passando em consulta comigo, né? Isso foi até consulta online, uma pessoa fantástica, aprendi a gostar dele, e a família, né, a esposa, tudo. E aí ele falou assim, olha, doutor, eu não sei o que acontece comigo porque eu sou muito explosivo, qualquer coisa eu estou explodindo, e aí eu fico bravo, e aí machuca as pessoas que estão em volta de mim, e aí depois eu não sei o que acontece comigo, eu vou lá, poxa, o que eu fiz? Eu vou lá e peço desculpa, mas eu já machuquei aquela pessoa, entendeu? E aí depois, de novo, uma coisa simples, eu vou lá, começo a explodir, então eu sou muito explosivo, eu sou muito irritado, nervoso, o que é isso? Aí eu falei, você tem TAG? O que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Pequenas coisinhas fazem com que você venha explodir facilmente e, com isso, atinge as pessoas que estão em volta. Olha que coisa interessante, ele não se deu conta e nem sabia que isso é um transtorno de ansiedade generalizada. Ele sabia que tinha ansiedade, porque ele colocou na ficha, preciso tratar de ansiedade, mas não sabia que isso já fazia parte desse transtorno. E olha como é que machuca a pessoa e nem se deu conta, nem sabia que isso é um ponto que estava afetando a família, que ele tinha TAG, Danilo. Agora, vindo para cá, eu parei numa feira próximo daqui da televisão e parei numa banca lá para comprar uma manga e o funcionário, não sei se era funcionário ou dono, na hora deu para detectar que era, sabe? Mas um estresse, uma estupidez, uma grosseria. E aí, quando ele terminou de atender o senhor lá, o senhor pediu 3 mangas e ele cobrou em cima de 6, e o senhor falou 3 vezes para ele que apenas queria 3. Ele não deu o troco e o senhor foi cobrar. Não, mas o senhor me falou e já foi alterando a voz. Aí, quando o senhor foi embora e tal, nossa, que mal educado. Falei para ele, você tem TAG, hein?
que diacho é isso de TAG? Aí eu falei, transtorno de ansiedade generalizada. Como é que é? Aí eu fui explicando para ele, aí ele falou, nossa, eu podia imaginar tudo, menos que eu tinha isso. Então, isso é interessante. Ô, Gilvan, as pessoas Oi. não sabem. Você entendeu? Olha que interessante. Ela explodiu e não sabe que isso faz parte desse transtorno. A pessoa tem certo tipo de pânico, ela não sabe que faz parte daquele transtorno. E com isso, quando ela fica ouvindo, assim como eu falei ontem, e o Danilo falou para essa pessoa, a pessoa se assusta, rapaz. É verdade, Gilvan, porque... sumiu? Não, estou aqui. Alô? Está me ouvindo? Sim, então ótimo. é algo assustador saber que as pessoas se assustam a saber que não sabia que era um tag. Mas sabe o que é isso? Falta de conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui, para levar conhecimento às pessoas, às famílias, Informação, de um modo geral. É informação. Então o que acontece? Está cheio de gente com esse problema e não sabem. Só que um profissional como você, como Danilo, consegue identificar na hora. Também. Ontem mesmo, doutor e Danilo, e também telespectadores, eu voltando de Santo André, com umas entregas para alguns pacientes, né? Eu tive contato com 3 pessoas, entre trem e metrô. E uma das pessoas, na hora eu percebi também que ela tinha ansiedade, né? E é uma coisa que tem judiado muita gente. As pessoas estão sofrendo, não sabem por que estão daquele jeito, não sabem onde está a solução, e eles precisam de alguém para ajudá-los a identificar tanto o problema de saúde como a saída para um restabelecimento da sua saúde. E graças a Deus eu conversei com algumas pessoas, porque eu não aguento, eu já falei, eu não aguento estar ao lado de alguém doente e não conversar com essas pessoas. Inclusive, doutor Renilson, ontem, no metrô, linha amarela, eu conheci um médico. Eu não vou dizer o nome aqui, por questões éticas, mas eu conheci um médico cardiovascular. E ele estava com 2 moletas, né? Estava muito bem vestido, terno, gravata, 2 moletas. E eu abordei ele. O que aconteceu com você? Aí depois, conversando, ele falou, olha, eu sou médico, eu sou o doutor fulano de tal, e eu estou com sequelas da Covid, né? E eu estou inconformado, porque eu sou um médico cardiovascular e me encontro com trombose em uma das pernas. E isso, todos esses problemas que geram na vida da pessoa, isso causa ansiedade, né? E é lógico, ele é um médico, é diferente, mas a outra senhora que eu fiz contato é uma senhora simples, uma senhora que não teria condições de identificar o seu problema. E graças a Deus, doutor, Deus me dá uma certa sabedoria para abordar essas pessoas. Ela já preencheu a ficha, a anamnese, né? E eu tenho certeza que a hora que eu abrir a anamnese, vai ter lá ansiedade. Eu tenho certeza que vai ter problema, ou depressão, já provou ansiedade. Que você é ansioso. Você está provando que você é ansioso, porque vê alguém de muleta no ônibus, no trem, no metrô, fala assim, quem é essa pessoa? O que ela tem? Por que ela está de muleta? Eu preciso falar com ela, mas uma ansiedade boa, né? Ansiedade boa de ajudar. E você tá aquela ansiedade de querer ajudar de alguma forma aquela pessoa, e você não se contenta e você vai até ela. É uma ansiedade boa. Aí você viu aquela senhora também ali. E quando a gente passa pela rua e vê as pessoas doentes, pensamos assim, nossa, ainda existe uma esperança, né? E aquela coisa vai enchendo, a gente enchendo, mas eu preciso falar com aquela pessoa. E aí você fica com aquele medo, ela vai me receber bem? Se ela não gostar que eu estou abordando ela, né? Então, é também uma ansiedade boa. E que bom, fico feliz em saber que você, dessa forma, contribui, ajudando tantas pessoas. Mas, afinal, né, o que é um ataque de ansiedade? O que é uma crise de ansiedade? Eu digo que é um estado psíquico, né, onde nosso corpo apresenta sintomas como, por exemplo, sensação de angústia, nervosismo, taquicardia, ou até mesmo aquela sensação de falta de controle e da determinada situação. Então, quando a pessoa está com o coração acelerado, né, aquela sensação de angústia, aquele aperto no coração, então, ou seja, ela sentiu que ela perdeu aquele controle, isso já é, na verdade, aí sintomas ou crise de ansiedade. E as pessoas já ficam em desespero. E daí em diante, agora vamos começar a citar alguns exemplos,
né, de ansiedade que você acabar entendendo. E, inclusive, né, aquela aceleração toda, aquela parte ofegante, sensação de que algo horrível está prestes a acontecer. Esses são sintomas. E eu quero citar alguns sintomas aqui. Né? Quer ver uma coisa? Eu fiz uma pequena lista e fiz uma lista grande, que depois vou brincar aqui com o Danilo, com o Gilvan, que eu falo 3, você fala 3, eu falo 3, porque eu fiz uma lista extensa. Por que eu fiz uma lista extensa? Porque as pessoas não sabem que aquilo faz parte de uma ansiedade ou de um TAG mesmo. Né? Ela não sabe que faz parte. Então, eu podia fazer uma lista muito grande, mas eu resumi o máximo possível e eu quero compartilhar com você para que você fique atento. Opa, calma aí, isso aqui faz parte da ansiedade. Então, por exemplo, aquela sensação de desânimo ou tontura faz parte de uma ansiedade. Aquela falta de ar, a pessoa com boca seca constantemente, suor frio, calafrios, né? E aquelas preocupações excessivas, inquietude, angústia, medo, né? Tudo isso, aquele formigamento sobre o braço, o pescoço, são alguns sinais ou sintomas de que a pessoa está realmente com uma crise de ansiedade, ou ela tem uma ansiedade. E quantas pessoas estão angustiadas, aflitas, sem nenhum tipo de motivo, né? Específico, assim, aconteceu algo agora, você está angustiado. Opa, é uma situação. A pessoa vive sempre angustiada, é outra situação. Né? A pessoa fica com aquela inquietude, toda inquieta, e aí depois vem a parte do medo, daqui a pouco vamos abordar a parte do medo. E aquela falta de ar, né? Que depois entra também o pânico, vamos falar um pouco sobre isso. E então aquele suor frio, o corpo começa a mostrar sinais. Eu sempre brinco, né? Danilo e Gilvan falam isso, o nosso corpo ele dá sinais. E as pessoas recebem esse tipo de sinais, não sabem detectar que pode ser uma ansiedade ou pode ser um ataque de ansiedade ou desse transtorno. E aí, Danilo, ela fica sem saber o que fazer e pensa que pode ser diversos tipos de patologias, menos uma ansiedade. Um dos sintomas que você nos comentou ontem e não hoje, diz assim, formigamento no braço e pescoço. E a pessoa, imediatamente, ela pensa que está tendo um ataque cardíaco ou um derrame. Mas aí é porque o Gilvan falou, né? Falta de né? Ou informação ou falta de conhecimento. Apesar que hoje em dia a mídia, né, tenta mostrar muito, tem muito material na mídia falando sobre isso. Poderia ter mais, né, em relação à sequência. Na TV aberta poderia ter muito isso. Por que hoje tem muita informação? Porque muitos profissionais, assim como nós, né, nos prontificamos a ir até uma televisão como essa, como a TV Estilo, ou eles fazem pequenos vídeos, ou fazem vídeos e soltam nas redes sociais. E aí as informações chegam até você, até a sua casa. Mas bom seria se na TV aberta, por exemplo, tivesse mais informações sobre isso, programas sobre isso. E eu tenho certeza que iria evitar muitas consequências. Porque você mesmo falou, a pessoa tem aquela parte de formigamento, né? Aí braço, pescoço, ela já fica, estou morrendo. Nossa, eu estou infartando, ela entra em pânico, e isso acaba desencadeando outros fatores também. E aí vem aquela angústia. Então, ou seja, e são apenas sinais de que você está tendo aí um TAG ou ansiedade. Não é isso mesmo, Giovanni? Doutor Renilson, eu conheci uma pessoa que chegava aí direto para os prontos-socorros, quando tinha esses ataques, né, da ansiedade. E uma vez essa pessoa foi retirada de um banco, foi chamado o SAMU, ambulância, para levar essa pessoa para um pronto-socorro. Porque é uma coisa muito forte, certo? A pessoa, como você falou, a pessoa sente calafrio, sente falta de ar, parece que o peito vai explodir, parece que vai ter um infarto, alguma coisa, né? E ela começa a imaginar que ela vai morrer. A sensação é tão forte que ela perde totalmente o seu equilíbrio. Até o raciocínio ele perde, ele fica fraco do raciocínio, fica difícil formular uma frase, etc. Porque é um pânico tão grande, porque olha só, a falta de ar, o calafrio, não é mesmo? Ajunta essa pressão no peito. São tantos, muitas vezes, quando tem esse ataque de ansiedade, são muitos sintomas ao mesmo tempo. Então a pessoa... Aí a junta que está sentindo isso, ela entra em pânico, porque ela acha que ela vai morrer, né? Então,
Por isso que é importante as pessoas terem o conhecimento, né? Terem informação. Eu sei, doutor Renilson e Denilo, que muita gente tem uma vida muito corrida. E muitas vezes não sobra tempo para ela pesquisar, para ela estudar, para assistir um programa como esse. Mas tem muitas pessoas que é relaxo. Ela não sabe dar prioridade para a vida dela. O que é prioridade para mim? Ela não sabe. Ela vai trabalhando assim, fazendo as coisas, né, no embalo, e esquece que uma das coisas mais importantes na vida é dar prioridade para o que de fato é prioridade. E uma coisa eu sempre digo, saúde é prioridade, sabe? Está na frente de muitas coisas que a pessoa faz no dia a dia. Gilvan, eu complementando o que você falou, eu até comentei ontem com uma pessoa, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Falou certo. Tempo é algo maravilhoso. Aproveite o seu tempo para cuidar de você, ajudar seus familiares, porque se você estiver bem, você vai ter como ajudar alguém, seja próximo a você ou à distância. Mas procure arrumar tempo para você. E olha, você tem sintomas, você tem calma, fica tranquila, tem muita gente que pode te ajudar. Procure, quem sabe, o seu médico psiquiatra, ele vai te ajudar muito, assim como falamos ontem, que você não está louca, nem está louco, mas é uma pessoa capacitada, qualificada, para te auxiliar também e te ajudar. Né? E aí, em relação ao tempo, se você tiver, arrume seu tempo para cuidar agora, antes que amanhã depois você vai cuidar da doença, assim como vocês falaram. E outra coisa, né? Em relação à ansiedade, agora vem 2 fatores. Né? Na sequência vem a ansiedade e medo. Por que fala ansiedade e medo? Ansiedade e medo são as situações comuns que temos que aprender a conviver com isso. É algo natural, é algo benéfico, é algo que nos ajuda, até mesmo nos protege e nos deixa como é que fala, em parte de alerta, na verdade, né? E isso, em relação à mente, corpo, é muito bom ter ali a ansiedade e o medo como até mesmo a parte de alerta e defesa. Porém, quando isso começa a ficar generalizado, ultrapassa o limite do nível normal daquele medo, daquela ansiedade, os dois se dividem. Uma vez que os dois se dividem, aquele medo se transforma em fobia. Né? E a ansiedade se transforma em um transtorno de ansiedade. Aí separou. Uma vez que separou ali, agora você tem ali aquela ansiedade generalizada e você passa a ter também as fobias. E tem inúmeros tipos de fobias, nós citamos aqui, para conversar com você um pouco sobre isso. Né? Mas antes de citarmos esse tipo de fobia, quero que você entenda o seguinte, o medo é bom, o medo te ajuda, deixa você em alerta. Né? É igual o mundo animal, né? Ele viu uma coisa perigosa, já fica como? Ali atento. Você está na rua, você viu alguém passando, você já fica também atento ou atenta. A ansiedade de fazer as coisas também é boa, mas quando você generaliza isso, você perde o controle, eleva esses níveis, então, ou seja, você acaba entrando na situação entre agora tenho a fobia e agora eu tenho também a crise de ansiedade, tem um TAG. Só que muitos fatores contribuem para isso, né, para que você chegue a esse ponto. Danilo, fatores que contribuem aí, que a pessoa acaba tendo essa situação descontrolada, né? Por exemplo, você podia citar? Para mim, o mais evidente é uma preocupação excessiva com o futuro. Gilvan. Sim. Então, eu concordo com o Denilo, né? O excesso de preocupação com o futuro, e como eu disse ontem, muitas vezes se preocupa com o que nem vai acontecer. Né? Então, os problemas, né? Tem os problemas que ela está enfrentando também, aquela ansiedade do medo de não resolver o problema, inclusive piorar. Então, isso também contribui nessa questão da ansiedade. Né? E, como você falou, o medo e a ansiedade, eles andam assim, lado a lado, né? E existe alguma diferença, né? Existem alguns benefícios e malefícios, né? Mas eles estão ali um do lado do outro. E eu queria dizer o seguinte, esse programa, como eu disse ontem, não é um programa religioso, é um programa de saúde, mas como que nós, líderes desse programa, tementes a Deus, que amam a Deus e procuram estudar aquilo que Deus quer para nós, podemos ficar assim tão quietos, né? Diante de um assunto como esse. Mas a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Né?
Temos que confiar em Deus. O futuro está nas mãos de Deus, mas nós precisamos confiar nesse Deus. O Denilo é bom, parece que tem um dicionário na cabeça, né? Ele tem uma memória extra na cabeça. Eu não lembro muito de passagens, mas eu lembro do que está escrito em alguns lugares da Bíblia, né? Você lembra, Denilo, onde está escrito essa passagem ou não? Eu sei que você também não é um gênio assim, então, né? Mas é um homem inteligente. Eu não lembro da passagem, mas eu sei que está escrita. Mateus 6, 25, Mateus 6, 33 e 34, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, seria o comer, beber, vestir, serão acrescentados. E no versículo 34 diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você muito viu, bem, né? eu sabia que eu podia apostar no Denilo, viu? A mente desse rapaz aqui é incrível, né? Eu tenho uma inveja santa, né, da mente dele, viu? Então, quando você quiser perguntar uma coisinha, pergunte para o Denilo, que ele tem aí tudo no coração e na ponta da língua. Mas, olha, legal. Eu queria ver com você o seguinte: daqui a pouco vamos voltar na parte de o que causa, né, esses tipos de ansiedade, né? Mas, antes disso, eu queria ajudar você que está em casa a identificar alguns sintomas. Eu falei que eu fiz uma lista aqui enorme, uma lista bem grande, e quero compartilhar com você, pausadamente, essa lista, para que você possa anotar, ou que você possa depois pegar esse programa aqui, assistir de novo, ir pausando e anotando, e depois você fazer uma revisão. Opa, isso aqui eu tenho, não tenho, não tenho, o meu esposo tem, ou minha esposa tem, o meu filho tem, o meu pai ou minha mãe tem, né? E aí você vai saber como lidar. E aí muitos lares passarão a se fortalecer em vez de se desfazer, né? E você também estará na sua empresa, no seu trabalho, mais fortalecido, em vez de estar mais fraco ou mais fragilizado, porque já vai saber o que é que você não faz isso porque você é uma pessoa ruim, mas sim porque você tem um transtorno que você não sabia. Eu quero fazer aqui, citar uma lista que nós temos aqui, mas eu vou fazer assim, vamos dividir, né? E eu querer citar os primeiros 3 dessa lista aqui enorme que nós temos aqui, ó. Então, do 1 ao 3, coloquei respiração ofegante e falta de ar, né? Que nós falamos nesse instante aqui. Palpitações e dores no peito. Às vezes eu estou clinicando, a pessoa fala assim: doutor, eu estou com uma dor no peito, aquilo ali me aperta. Ai, será que eu estou tendo um infarto? Eu falei: calma, o coração não dói assim não. Se o coração doer, você vai para o chão. Mas está doendo aqui, eu sinto aquele peso aqui, aquela dor aqui enorme. Aí eu falo assim: você sabe onde fica o coração? Ela fala assim: doutor, fica aqui. Eu falo: bom, aí o coração não está aí não. Eu levanto, pego a mão dela, coloco no lugar certinho, explico: está aqui, o coração está aqui, dessa forma, aqui tem o mediastino que faz isso, e vou explicando, aí vou dando sinais do que é o teu infarto, para ela ensinando direitinho a parada cardíaca. Ah, agora entendi, é isso. Eu falei: você está tendo aí uma crise, né, de ansiedade generalizada, ou um tipo de fobia, conversa direitinho com ela, e ela acaba entendendo. Então, dor no peito, aquela falta de, aquela fala acelerada, dispara, né? Daquela forma, e ali ela não consegue controlar. Então, são 3 tipos de sintomas comuns em você que tem esse tipo de transtorno, entendeu? E aí, Danilo, o que mais? Sensação de tremor e vontade de roer as unhas. Agitação de pernas e braços, tensão muscular, o corpo fica tudo retraído, assim, sabe? A pessoa se contrai assim, é uma coisa tão interessante, que é só bater o olho depois que a gente aprende esses sintomas, que a gente diagnostica na hora a pessoa. Assim, você olha assim, quando você vê a pessoa roendo a unha, quer dizer, ela não tem mais unha, né? Já está quase em carne viva. Aquela pessoa não consegue nem sequer ter unha grande para pintar, nem nada, porque ela está constantemente onde ela está sentada, assistindo televisão, ou ela está em algum local, assim, em um ônibus, ou está no banco do passageiro, ou está em uma igreja, ou está em uma palestra, ou a mão está na boca, está ali, mordendo daquela forma assim, agoniada, e comendo aquela unha, que é um local, né, perigosíssimo, que se aloja muita bactéria. A unha é incrível como a pessoa aloja muita bactéria ali. Até mesmo quando vai ao vaso, ou mesmo não lavou a mão direita,
pega nas coisas no meio da rua e coloca aí aquilo ali na parte da unha e coloca na boca, transmite um monte de bactérias, muito perigoso. Então, hoje em dia, Gilvan, as pessoas não têm, daqui a pouco está corroendo o dedo, né? Está se mutilando e não está sabendo que isso é uma crise, né? Que isso são sinais, que são sintomas de que algo está errado. Né? E ela fica, nossa, eu tenho uma mania de comer. Não é mania, você tem um sintoma de uma crise de ansiedade, entendeu? E ela não se atenta a isso. E como o Danilo falou, né? Aquela tensão muscular, ela fica tensa. Doutor, olha, eu estou com uma dor aqui. Eu falei, calma, isso é uma tensão nervosa, tensão muscular, que pode ser provocada por ansiedade. E ela fica inquieta, igual você acabou de falar, o braço para lá, a perna para cá, e se mexe aqui, e coloca a mão aqui assim, e às vezes levanta e senta e se olha para aquela pessoa e fala, tem algo errado com ela, né? Então, olha que coisa, né? São coisas simples, porém corriqueiras, e que as pessoas não conseguem, não sabem identificar isso. Verdade. Posso falar as próximas 3? Por favor. Então, vamos lá. Tontura e sensação de desmaio. Depois nós temos enjoo e vômitos. E a 9ª, irritabilidade. Então a gente vê aí novos 3 sintomas, né, que é muito comum para quem tem esse problema. A tontura a pessoa tem que ficar muito atenta, né? Isso pode ser uma pressão arterial alterada, e a pessoa pode ter uma labirintite, e isso provocar também aquela tontura, né? Mas quando a pessoa tem a sensação de que vai desmaiar, né? Aí sim, opa, calma aí, não é só uma tontura, também tem uma sensação. E por ser nenhum motivo de estar alimentar, calma aí, as últimas 3 horas eu comi isso, não pode ter sido isso, mas tem uma sensação de enjoos diretos, de vômitos, né? Isso também interfere muito, né? E, ou seja, a irritabilidade, né, que eu falei no início, isso é algo assustador. As pessoas hoje estão irritadas demais por qualquer problema, uma fagulhazinha suficiente para estourar, né? Então, ou seja, são pontos que você não está sabendo e que isso faz parte de uma crise de ansiedade, são sintomas, né? E se você tem algum desses aí, liste direitinho, vai anotando, opa, como é que eu vou tratar isso daqui? E você vai ser bem orientada pelo seu psiquiatra, pela nossa equipe, se você quiser também. Podemos te ajudar muito em relação a como tratar de uma forma também natural. Você tem aí a parte farmacológica também para te ajudar e pode completar ou complementar com a excelente alimentação, que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso, e também em relação ali a fitoterápicos e assim vai indo. Mas pensa com carinho nesses sintomas. Mas aí vem a outra, que é a crise de enxaqueca. Né? Sabemos também que existem diversos tipos de estimulantes ali, como a cafeína, a xantina, a mateína, a intoxicação alimentar, que provoca também muita crise de enxaqueca, que também é um tema maravilhoso posteriormente. Mas sim, a crise de enxaqueca, ela pode também ser um sintoma de uma ansiedade, né? A boca seca, a hipersensibilidade de paladar, né? Isso também interfere muito. E a insônia. A insônia, então, é um dos carros-chefes, onde falamos ontem, né, que a pessoa ela deita, não consegue dormir porque está pensando no amanhã, no futuro, são pensamentos futuristas, ou vai dormir, porém, no meio do caminho, à noite, acorda, não consegue mais dormir porque a mente está sobrecarregada. Então, são 3 pontos também que interferem muito, né, Danilo? A preocupação excessiva, a pessoa fica preocupada, ela não consegue dormir de tanta preocupação. Como é que eu vou pagar essa conta? A conta vai vencer no dia 30, ela está no dia 5 e já está desesperada, sabe? A pessoa vai receber uma pessoa que está vindo de viagem, um amigo, um parente. Ai, mas será que ele vai gostar da minha casa? Será, sabe? Entra num parafuso, numa paranoia que é assustador. E outra coisa é a dificuldade de concentração. Ela pensa em tanta coisa ao mesmo tempo que ela não consegue parar numa coisa por vez, né? E outra é o nervosismo. Como nós falamos, as pessoas já acordam, e eu falo assim que elas acordam com a macaca, sabe? Porque acorda assim que você fala, como é que pode a pessoa acordar assim? Em vez de ser grata a Deus por ter acordado, estar bem, estar com saúde, ter uma família, não, ela acorda só olhando tudo blue. Mas como eu falei, né?
Isso é um sintoma de um problema que ela tem que tratar, que ela não sabe, que acaba comprometendo quem está em volta dela. Já acorda nervoso, nervosa, irritada, agitada, e isso prejudica demais. Interessante que, por aquele cônjuge, né, vamos dizer assim, a esposa não saber que aquilo é um problema que ele está tendo em relação à ansiedade, ela toma aquilo como ele como uma pessoa ruim, né, e aí não sabe que tem que tratar aquilo, e, ou seja, que aquilo é um sintoma de uma ansiedade e começa a fragilizar aquele lá. Só um detalhe, doutor Renilson, mas a pessoa ela era normal, ela não tinha isso. De repente, de um momento para o outro, ela começa a agir dessa maneira. Não tem que acender uma campainha de alerta? Alguma coisa está errada? Mas assim, Danilo, concordo com você, né? Tem que acender sim uma campainha, calma, uma coisa está errada, tem que tomar alguma providência, né? Mas, como a pessoa não sabe que isso pode ter algo generalizado, que pode piorar, que isso é uma ansiedade, muitas vezes ela tem isso como uma ruindade. Né? A pessoa, não, essa pessoa é ruim assim mesmo, ou ela é nervosa, eu sou nervoso assim mesmo, nasci nervoso. Mas ela não era assim, doutor Renilson. Sim. Ela não era, do momento para o outro, ela vira. Como é que pode isso? Concordo com você, tem que acender sim, ali um sinal de alerta, e calma, tem algo errado, por que hoje eu estou assim? Né? Foi alguma coisa, aí daqui a pouco vamos falar algumas causas, né? Aqui embaixo sobre isso, bem lembrado do que você está falando agora. Mas, infelizmente, esse nervosismo todo, que alguma coisa acarretou, desencadeou, ele passou a ser assim. Né? E se realmente não acender o sininho, depois as consequências são bem grandes. E muitas vezes até mesmo irreversível, né? Começa a afetar todo mundo em volta e assim vai indo nas consequências. Mas antes de continuarmos, o Gilvan, nós temos aqui pelo Facebook, né, pelo Sala de Saúde, o Jairo Lima. Que bênção essas instruções. Dr. Renilson, como sempre, auxiliando em nossa qualidade de vida. Jairo Lima eu vou dizer assim, que faz tempo que eu não vejo, já é um amigo de longa data, né, e que mora na cidade de Bauru. Obrigado por estar assistindo nosso programa, você, esposa, pessoas maravilhosas. Volta para São Paulo para a gente rever de novo. E o Jairo, quando eu conheci, ele é uma pessoa também que bem agitadona, né? E até hoje ele é agitado, só que ele pensou assim, não, calma, eu deixo de estar agora em São Paulo, eu vou mais para o interior, eu quero melhorar meu estilo de vida. E aí ele pegou, foi uma cidade menor, falou, não, São Paulo é muito agitado, né? E ele pegou, resolveu dar linha pipa, né? E pegar e se afastar mais de São Paulo. E tinha problema gástrico sério. Um dia eu fui na casa dele, tinha problema no estômago sério. E eu falei, mas já tomei isso, aquilo, outro, mas não passa essas dores. Olha como a coisa funciona, né? E aí ele tinha um hábito, né, que ele achava saudável, mas tudo que é em excesso faz mal. Todo dia ele comia alho cru. Assim, eu falei, não, o excesso do enxofre faz isso, assim, conversei com ele. Daí em diante o rapaz voltou ao normal. Né? Já era aquele grande abraço, muito obrigado, compartilhe, vá também no YouTube, vá lá no sininho, clica no sininho também, tá bom? Deus abençoe. A Lisângela manda também aqui, bom dia para todos vocês. Lisângela, muito obrigado por sempre acompanhar nosso programa e como sempre você compartilha, né? E essa é uma ansiedade boa, viu? Você compartilhar, não tenha dúvida disso, né? Mas, Gilvan, né, voltando para você, em que numeração nós paramos, Gilvan? 16. 16? Então, eu vou seguir na 16, tá? Só um minutinho, que é o medo constante. Mas antes, eu queria só voltar na 15, que o Danilo falou, porque assim, nós que estamos de fora, quando eu digo nós no sentido geral, né? Estamos dentro da mesma casa com uma pessoa que começa a ter esses sintomas, nós temos que procurar também ficar em alerta, né? Para buscar recursos, tentar identificar o que está acontecendo com a pessoa. Vamos aqui para, então, a 16, que é o medo constante. A pessoa tem medo de sair de casa, a pessoa tem medo de tomar decisões e tomar a decisão errada, a pessoa tem medo muitas vezes de entrar num ônibus lotado, de estar em meio de uma multidão. É tanto medo que a pessoa sente, né? Por conta desse problema da ansiedade, né? Então, esse é o 16. Depois tem a sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, né? É aquela insegurança,
né? Um medo de perder o controle da situação, né? E 18, desequilíbrio dos pensamentos. Uma pessoa que é muito ansiosa, ela não consegue concentrar num único pensamento. Ela tem um desequilíbrio, ela está falando de um pensamento, mas tem outros pensamentos ao mesmo tempo passando pela cabeça dela. Ela não consegue separar, né, cada raciocínio ali, vamos falar sobre isso, e focar naquilo. Ela não consegue foco. Então, são esses 3 que eu tinha que mencionar aqui na sequência. Na sequência, também nós temos aqui braços dormentes, suor frio, não é isso? Aquela sensação de ser um observador externo da sua própria vida, ou seja, ela acaba interferindo na sua própria personalidade, né? E isso é muito ruim. Em relação ao suor frio, não podemos também deixar de citar algum outro tipo de patologia também que pode acometer isso, né? Dentre eles, aí podemos citar uma hipoglicemia, por exemplo, né? Pode acarretar também o suor frio. Então, às vezes, não quer dizer que você está com crise de ansiedade, e sim está com uma hipoglicemia, caiu o seu açúcar, está baixo. Então, por isso, sempre a importância de um acompanhamento clínico. As pessoas vivem num mundo tão agitado que, como nós falamos em relação a tempo, elas não têm tempo de fazer check-ups. Ela não arruma tempo ela tem. Existe tempo para tudo debaixo dessa terra. Existe tempo. 24 horas. É que nós damos mais atenção ou separamos, damos mais privilégio, vamos dizer assim, aquele que mais nos importa, que é mais importante agora. Mas a saúde não é tão importante, então acaba deixando de lado, e aí quando a coisa acontece, o carro começa a falhar, dá problemas, aqui vai então procurar um profissional para tentar corrigir aquilo que poderia ter sido evitado. Então existe tempo sim para tudo debaixo dessa terra aqui, ou debaixo desse sol, vamos dizer assim, não é isso? Então essa sensação de que você está se observando também é algo também interessante. Às vezes a pessoa fica, nossa, eu estou feia, eu estou feio, eu estou gordo, essa roupa, não gosto dessa roupa. E começa ela mesmo se depreciar. Se depreciar, né? E aí, ou seja, aí começa a complicar mais ainda. Próximo, Danilo. Faz aí, por favor. 22. 22, isso. Pode fazer, que eu acabei saindo aqui do... Sentir-se desconectado de seus ambientes, né? Ou seja, sabe quando a pessoa está em um local, não se sente ali que faz parte daquela turma? Ela não faz parte daquele grupo, não faz parte daquela família, ela não faz parte daquele ambiente ali que ela deveria fazer parte. Então, ela mesma se desprende. Ela é um estranho no ninho. Ela é um estranho no ninho, né? E isso é ruim, né? E aí você entendeu de casa aí essa lista que nós colocamos aqui extensa, e poderíamos citar outras também, né? Mas que fizemos questão de citar várias que hoje, vamos dizer assim, as mais importantes, ou as mais comuns, vamos dizer assim, né? Para ser mais exato, que você acaba tendo e não sabendo que isso pode ser, né? Deixar bem claro que isso pode ser sintomas de ansiedade, né? E em relação ao que causa isso, né? O que causa isso? Eu fiz questão também de colocar aqui algumas causas mais comuns que cria essa ansiedade anormal em relação ao futuro, que serve como sinal de alerta. Quer dizer que isso aconteceu em uma empresa. Ela teve na empresa ali, ela sofreu um baque muito grande, né? E isso pode provocar essa crise de ansiedade. Uma pressão muito grande por resultado, sabe? Uma cobrança exacerbada, porque nós vivemos hoje num mundo muito competitivo. Essa globalização leva a pressão dos resultados, né? E chega um momento que a pessoa ela se desestrutura emocionalmente, ela não aguenta aquela pressão no trabalho, ou até bullying, né? Às vezes os companheiros fazendo uma brincadeira de mau gosto afeta o psicológico dela, já vem carregando muitos problemas já na própria vida sentimental, emocional, familiar, e aí o trabalho faz com que aquilo cresça de uma maneira tão grande que ela entre nesses sintomas do TAG.
Pressão de não conseguir realizar uma atividade. Quer ver uma coisa também muito comum, né? Infelizmente, isso acontece, é triste, mas acontece, aquela pessoa no passado, de alguma forma, ela foi abusada, né? Por algum parente ali mais próximo, ou quem sabe até pelo próprio pai, né? Ou por algum amigo ou colega, amigo entre aspas, né? E de alguma forma ela sofreu esse trauma. E isso gera esse medo para o futuro também, cria esse transtorno, essa ansiedade, interfere no presente. Então, quando eu atendo alguns pacientes, ainda fala assim, olha, é necessário esquecer o futuro passado para que se possa viver o presente. Mas é difícil, né? Não é fácil, não. Quando a pessoa acabou sendo molestada, por exemplo, que no futuro isso que hoje interfere, essa pessoa, para superar, é muito complicado. Ainda mais mulher, que é muito sentimental, né? O homem já é mais tranquilo. Tem sua dificuldade? Tem, mas a mulher, ela tem um sentimento de mulher, de mãe, feminina ali, sensibilidade, frágil. O emocional dela é muito acentuado. O homem já é um pouco mais menor, o emocional, e mais o racional. A mulher é muito sensível ao ambiente e às coisas que nos cercam. E aí, Gilvan, né, esse tipo de ocorrido no passado, que interfere no presente, aí vai desencadeando diversos tipos de fobias, você entendeu? Não só esse fato que eu citei agora, como outros também, que outros tipos de trauma. A pessoa está dentro de um carro, infelizmente o carro bateu, teve uma colisão, ou capotou aquele carro, daquele dia em diante a pessoa fica totalmente tensa, ansiosa, pânico, começa a criar uma lista enorme. Eu sofri um acidente há 24 anos atrás, na Serra de Campos do Jordão, e toda vez que eu pego um ônibus de viagem, e é setor de serra, e o motorista, eu ouço o barulho do freio do motor, meu corpo trava. É a única situação também, né? O resto da vida é normal. Mas por causa desse acidente, do trauma que ficou, né, da perca de uma pessoa muito próxima a mim, a pessoa na serra, o motorista pisou no freio do motor, eu começo a ouvir aquele barulhinho que o freio do motor foi acionado. Se você olhar para mim, eu fico tenso, eu travo, eu entro em parafuso. Olha, antes do Gilvan também da participação dele, aqui nós temos aqui pelo YouTube a Diva, né? Ela diz assim, ó, ótimo para nos ensinar e ter disciplina alimentar. Parabéns, Diva. Parabéns a você por assistir esse programa. E muito obrigado pela atenção, né? Por estar aí assistindo. E creio que de alguma forma possa te ajudar, ou que você possa absorver e detectar pessoas em volta de você, e dessa mesma forma auxiliar e ajudar pessoas. Isso é muito bom. Muito obrigado pela sua participação, Diva. Gilvan. Sim. Então, eu queria só comentar mais algumas coisas a respeito desses últimos tópicos, né? Com essas ondas de crises financeiras no país, né, mundial, as empresas aproveitam, muitas, não é todas não, tá? Algumas empresas aproveitam para sugar os funcionários. Então começa a demitir, e um funcionário que deveria desenvolver uma função, ele passa a desenvolver 3 funções, por exemplo. Então sobrecarrega a mente daquela pessoa. E ela começa a ficar ansiosa, que tem que dar conta, e não consegue, e o nervoso vai afetando, a ansiedade de tentar dar conta daquele recado, né? E as mulheres têm duas chances a mais do que os homens de ter a ansiedade, né? Imagina uma mulher que trabalha, estuda, ainda tem afazeres em casa. Imagina o sufoco dessa mulher, a ansiedade de cumprir todos esses deveres. E o pior, doutor e telespectador, é que tem muitos maridos que são realmente insensíveis. Porque se a mulher trabalha fora e o homem trabalha fora, então os dois têm que cuidar da casa. Ele tem que ajudar a mulher. A mulher não é empregada, a mulher não é escrava. Ela é uma companheira, é uma sócia no relacionamento. Então, a mulher recebe uma carga tão forte de deveres que ela começa a desenvolver a ansiedade até chegar a esse ponto que nós estamos tratando, né? E no caso, por exemplo,
As pessoas também, elas como se preocupam demais com o futuro, né? Eles querem realizar tantas conquistas, ao invés de tentar uma por vez, né? Não, começa a fazer um monte de planos e a vida hoje em dia não é fácil. Falando da vida financeira, você pode planejar, mas com o pé no chão. Não adianta você querer sonhar muito alto. Vai devagar, vai cumprir, vai colocando metas na tua vida de acordo com a realidade, né? E as pessoas começam a assumir tanto compromisso, tantos afazeres, que isso deixa ela muito ansiosa, muitas vezes por não conseguir executar aquelas tarefas excessivas. E o triste é que muitas pessoas, como é que vamos dizer assim, fogem, fazem isso de uma fuga nos doces, sabe? Na alimentação. Elas se tornam, criam uma compulsão alimentar para poder aliviar um pouco essa ansiedade. Isso depois quero conversar com vocês, né, montar um programa só sobre transtorno alimentar, né, porque uma coisa que você falou é verdade, a pessoa ela acaba como ponto de fuga, na verdade, né, vamos dizer assim, o corpo que é uma forma de recompensa, e aí a pessoa ela pode desencadear e comer de forma exagerada, e isso pode criar também esse transtorno. E outra coisa, ou então a pessoa ela corta a fome, né, ou não quer comer. E por quê? Porque ela se sente gorda, ela está magra, está com MC 22, MC 21, ou 20, que é magra, mas ela se sente, olha no espelho, se sente gorda, ela não quer comer, ela põe a mão na garganta, ela quer vomitar o que ela ingeriu ali, porque isso dá um ataque nela tão grande, né, que ela tem medo, ou essa fobia de querer engordar. Ou então começa a exercitar em excesso, porque pensa que ali vai conseguir ficar mais magra ainda. Então, há ali as duas extremidades. Ou a pessoa desconta tudo no alimento e vai comer de forma exagerada, ou ela pega, tem essa fome reduzida, porque ela se sente gorda, ou vai para a academia, se acabar na academia porque não quer engordar. Então, realmente há um desequilíbrio tão grande, né, e que isso interfere muito. Ou seja, quando come de forma exagerada, vem as consequências futuras, né? Então, Danilo, foi bem legal que você acabou de falar. Mas, para continuar, daqui a pouco nós temos mais assunto ainda, e o tempo está correndo, e daqui a pouco a gente passa o dia aqui, e não pode, daqui a pouco o Fábio começa a dizer, olha ao tempo, né? E temos que respeitar esse tempo aí, porque a emissora tem um trabalho muito bonito que faz, com diversos tipos de programas, né? E aqui o Marco Aurélio, o doutor Marco Aurélio, na verdade, Mendes, um grande advogado, né, na parte trabalhista, que conheci alguns anos atrás. Interessante, quando eu conheci o doutor Marco Aurélio, rapidinho aqui, eu fui a convite, né, dos familiares, há vários anos atrás, vários anos mesmo, né, acho que uns mais de 20 anos, vamos dizer assim, uns 20 anos, e aí eu estava na casa do sogro dele, da sogra, e eu levei sempre meu estojo alimentar, vamos dizer assim, no meu kit alimentar. E eu comecei a colocar ali banana, mamão, sucrilhos, um pouquinho de mel. Ele ficou de longe me olhando, o que esse rapaz está fazendo, né? E aí ele ficou assim olhando, eu comecei a comer, ele, o que você está fazendo? E eu comecei a explicar o que estava fazendo, né? Ele, nossa, que interessante, posso comer também? Pode, né? Expliquei o porquê e tudo. Aí, daqui a pouco, ele saiu, foi para o mercado, quando voltou com frutas, cereais, um monte de coisa. Eu falei, nossa, né? E ele falou assim, e era final de ano. Ele falou assim, eu posso acompanhar o senhor nesse formato alimentar? Eu falei, pode, né? Ele começou a me acompanhar. Aí teve a ceia, churrasco, um monte de sobremesa. Ele ficou na churrasqueira, ele serviu o pessoal, viu aquela mesa, mas ele não foi naquela rotina. Ele manteve o dele, né? E olha só que coisa bonita. E depois ele me olhava para mim assim, como a gente passa a ser exemplo, né? E depois, conhecendo, batendo um papo legal com ele, ele relatou que ele tinha crise de enxaqueca, aquela que tinha que bater a cabeça no chão e ter que estourar. E ele não sabia o que era aquilo. Levei ele numa palestra, tudo, e aí, conversando com ele, ele comia 2 barras de chocolate por dia, né? Ou seja, olha só que coisa terrível. Mas ele é uma pessoa que, muito assim, doutor Marcos, isso aqui faz mal. Ele, opa, então para. Doutor Marcos, isso aqui está te prejudicando. Para. Então, ele é muito ligado assim. Então, doutor Marco Aurélio, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui assistindo nosso programa. E quando vocês quiserem algum trabalhista,
né? Fala doutor Marco Aurélio, porque você vai estar em boas mãos a parte trabalhista. Mas voltando para o nosso tema aqui, não podemos mais fugir, voltar para cá. Aqui a gente fica tão feliz, né, com essas pessoas nos participando. Prestigiando, né? Prestigiando, que nós queremos falar, e assim vai indo, né? Mas vamos lá, Edson Souza, meu grande amigo, chuvas de bênção em sua vida, parabéns, né, pelo programa. Edson Souza é um grande contador lá do Pernambuco, rapaz, né? Olha onde está nosso programa, que bênção, que maravilha, muito obrigado, Edson. Conhecido como Paulinho, desenho, papel de bala, né? Esse rapaz maravilhoso aí, que nos prestigia com a sua participação. Mas voltando aqui, cadê aqui? Vamos botando para o nosso tema. Vamos adiantar, né? Porque nós falamos que em relação ao medo e à ansiedade, né? Porque a ansiedade, uma vez generalizada, ou seja, aumentou seu nível, passou a ser generalizada. E o medo, né, passou a criar tipos de fobias. E tem um monte de tipo de fobias. Eu queria citar algumas aqui, muito importante. Né? Por exemplo, fatores ambientais, né? Deixa eu ver aqui. Não, tá. Tipo de personalidade, né? Ou seja, essas pessoas que têm essa personalidade alterada, ansiosa, cria-se um certo transtorno de personalidade, de irritabilidade. Ele acaba sendo, muitas vezes, como é que eu posso dizer para você? Sabe aquela pessoa que é desagradável no local, no ambiente, porque ela acaba criando esse fator de estresse nele, que, na verdade, ele acaba, muitas vezes, sendo até inconveniente onde ele está. Doutor Renilson, aquelas pessoas muito negativas também é um tipo rotina agitada também. Sabe, assim, tudo que você vai falar para ela, não é bem assim, sabe, não vai dar certo e tal. Uma pessoa dessa também, ela se torna uma pessoa mal vista, malquista pelos familiares, né, pelo meio em que ela vive. E outra coisa, né, a mulher, né, o sexo feminino tem 2 vezes mais probabilidade, mais chance de ter o transtorno e ansiedade do que o homem. A mulher é mais preocupada, mais agitada, ela quer mais resposta, mais rápida, né? O homem muitas vezes é mais calmo, mais sossegado, Gilvan. Você é sossegado, Gilvan? Olha, as pessoas dizem que eu sou tranquilo, né? Mas todos nós temos nossas preocupações, né? Eu gosto de pensar no próximo, sabe? Eu não gosto de pensar só em mim. Eu gosto que os outros também estejam bem. Mas tem pessoas, doutor Renilson, Denilo e telespectadores, que por conta desses problemas de saúde, elas se tornam, a presença dessa pessoa se torna indesejada. Ela se torna uma pessoa chata. E ninguém quer ficar por perto, porque só ela quer falar, porque ela precisa de falar por conta da ansiedade, né? E você não pode falar porque não dá tempo. Às vezes você quer cortar a pessoa no bom sentido, né, e entrar também para falar alguma coisa, ela não deixa, porque ela fica como se fosse disparada, né? Ela só quer falar, não quer ouvir não, só quer falar. E é uma pessoa que fica negativa, e é muito triste quando alguém chega a esse ponto de ninguém querer ficar perto e conversar com ela. E o pior é que ela precisa de conversar, ela precisa de extravasar, né? Mas ela acaba sendo uma pessoa colocada num canto, vamos dizer assim, né? Inconveniente. Inconveniente. Ninguém quer ficar perto dela, porque ela se torna uma pessoa desagradável para as pessoas. Então, por isso que precisa do tratamento. Isso é importante. Para que ela possa retomar sua vida normal, social normal, convivência normal. E muitas vezes nem a família quer ficar perto. Porque, como o Denise falou, é tão negativa, ela é tão negativa... Tem um jeito tão assim desagradável de ser que as pessoas querem fugir dela ou dele. Isso é verdade, Gilvan, né? Mas calma que tudo tem uma solução, graças a Deus, né? Mas eu queria adiantar aqui, porque o nosso tempo está avançado, e eu quero citar algum com o Denilo aqui, né? Por exemplo, né? Nós temos aqui o transtorno, que é o quê? Do pânico, a síndrome do pânico que vem aqui, atrapalhando tantas e tantas pessoas. Na verdade, o pânico é algo até bom, quando é normal, porque você está em uma rua, está em um mato, vamos dizer assim, num sítio, e você se dá de cara com, como é que fala, com uma onça, com uma cobra, você entra em pânico, em alerta, opa, calma aí, isso é legal.
Agora, quando esse pânico ele se excede, né, aí a coisa fica complicada, Danilo. Isso é que é o perigo, entende? É essa exagero. Sentimento de desespero. Exatamente, sabe? Vou morrer, sabe? Vou ser assaltado, vou ser atropelado. A pessoa não consegue viver mais, porque ela não para pensar, sabe? O desespero toma conta de uma maneira que quem está do lado de fora e não entende, fala assim, essa pessoa só pode estar doida, sabe? Como é que a pessoa pode viver dessa maneira? E é o grau que chega esse transtorno, esse desarranjo por fatores, traumas do passado, por abuso, que nem você falou em relação à mulher, pressão do trabalho. Chega um momento que a pessoa ela entra em parafuso. Eu gosto muito de falar dessa palavra, em parafuso. Sim, e ainda continua, né? Outro tipo também de fobia. Olha só, separou-se as duas, né? O medo passou a ter fobia. Então, outro, por exemplo, aqui, claustrofobia, né? É outra coisa, a pessoa fica com medo de ambientes fechados, né? Dentro de um elevador, por exemplo, já começa a ficar como? Ônibus, então, menino. Ônibus, né? Metrô, nossa. A pessoa tem que sentar na janela. Se ela não sentar na janela, ela começa... Eu já vi muitas situações de ônibus, de metrô, assim, de não entender. Aí você começa a estudar e começa a ver que não é frescura, como se dizia, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que, quando ela tinha as crises de pânico, eu dizia que era frescura, sabe? Porque eu não entendia. Aí, quando você começa a estudar e tal, é levado até um psicólogo, um psiquiatra com essa pessoa, aí o médico começa a mostrar para você essas informações que nós estamos passando aqui, que são de suma importância para poder identificar e entender o que a pessoa próxima a você está passando naquela exata circunstância. E assim, eu quero também adiantar outros assuntos, outra parte aqui também. A pessoa tem agorafobia, né? Medo de ficar sozinha, medo de ficar só, medo de aranha, que é outro tipo também de fobia, tripofobia, medo de buracos, né? Ou seja, é algo interessante. E ainda tem outro que é muito comum, muito preocupante, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse TOC, esse negócio de querer, medo de perder o controle de tudo, de ser perfeccionista, isso realmente também cria diversos tipos de transtorno e é muito preocupante hoje o TOC, né? Eu, particularmente, tinha, hoje não tenho tanto, mas eu tinha por limpeza. Eu ficava, assim, eu tinha uma paura de ver um pozinho em qualquer lugar. Então, a empregada vinha em casa, limpava a casa, e quando ela terminava, eu saía passando a mão nos lugares para ver se ela tinha limpado realmente, e eu não conseguia ficar com um empregado em casa por causa do que eu falava, que ela era relaxada. Olha, passou. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa também que eu não quero deixar, Gilvan, de comentar aqui, eu vou para a parte pessoal agora, né? Existe a fobia, que nós estamos falando de diversos tipos de fobia que pode atrapalhar você que está em casa. E um outro assunto que eu acho de suma importância, que você que está em casa não sabe isso, e às vezes fica tão desesperado, você ainda assim tão em pânico, que você perde um controle e aquele medo vem. A ansiedade, ela atinge diversas partes do seu corpo e o fator emocional também. Então, o que acontece? O que pode acontecer com o homem no seu ato ali familiar, com a sua esposa também? Né? Como interfere na parte emocional, brigas, contendas, também a cama muitas vezes é afetada. Porque a preocupação de trabalho, as contas para pagar, a ansiedade que tem que resolver um assunto importante, fica com medo porque a família está ali agora exposta, tem que tentar ajudar de alguma forma, parte financeira ou problema sério. E com isso, ele desfoca
né, alguns assuntos e foca mais nesses problemas. Com isso, acaba acarretando problemas na parte pessoal. Às vezes a pessoa acaba tendo uma disfunção erétil, isso acontece porque estudos falam sobre isso, pesquisa, artigos falam sobre isso, que o cérebro ele passa a focar as partes mais importantes que você quer, que você precisa, né? E aquilo começa a alimentar seu corpo e a ansiedade, ou seja, uma vez que ele foca aquilo, ele deixou a parte menos importante de lado. E como tem essa parte menos importante de lado, até mesmo na hora do ato ali, os problemas vêm na mente. E quando o problema vem na mente, o seu corpo tirou aquele comando que deveria estar na parte onde devia estar erétil. E tirou aquele comando ali, a coisa pode acontecer. E acontecendo ali, essa disfunção, há um descontentamento, a pessoa entra em pânico, eu tenho que pegar, agora já não funciono mais, já não sou mais homem, ou o que for, e não é bem assim. Uma coisa é a pessoa não ter mais essa atividade, né, algo mais sério, aí tem para medicamento. Outra coisa até mesmo a mulher, ela sobrecarrega tanto que ela perdeu esse foco. E aí ela está em cima de uma cama e o marido fala assim, ela não me quer mais, ela não me ama, ela não tem libido, né, ela não me deseja. Não, mas ela sobrecarregou tanto a mente dela com as contas, com os problemas, com os filhos, a parte de trabalho. A mente desfocou aquele ponto importante. Quando a mente, isso é artigo científico, né, que andei até pesquisando sobre isso, que comprovam, né, na parte neural, psíquica, que uma vez que perdeu esse foco, o corpo ele vai ficar mais focado nessa parte que você quer. E outra parte fica ali à deriva. E com isso acaba interferindo tanto no homem quanto na mulher. O homem também, essa ansiedade de querer dar certo na hora da relação sexual, faz com que até ele tenha uma ejaculação precoce, né? Isso, é um dos fatores também, porque não só a disfunção, mas também entra a ejaculação precoce, e porque não consegue dar para a esposa, né, o que ela precisa, não deu tempo, porque aquela tensão, aquele nervosismo, aquela ansiedade, isso acabou atrapalhando, e tem diversos tipos de tratamento, exercícios para ejaculação precoce, que é fantástico. Então, no seu caso, se você tem essa disfunção, começa agora a focar na parte que você precisa focar, né? E você vai ver que tudo começa a acontecer. Você, esposa, começa a parar, começa a dar uma atenção especial agora para a parte também importante do familiar, do esposo, porque você prende a filhos, filhas, ali a levar para a escola, fazer comida, ir para fazer compra, e aí ela vai desprendendo dessa parte, a mente vai desfocando. E aí, ou seja, ela acaba também não tendo aquele libido, né? Aquele desejo pelo seu cônjuge. Não querendo tocar na parte religiosa, mas tocando, o ser humano precisa de descanso. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua onisciência, Ele deixou para que todo ser humano tirasse um dia. A Bíblia fala muito sobre isso, tá? E independente da religião, da sua forma de crença, procure se programar para tirar um dia para você parar suas atividades diárias, sabe? Sair com a família, levar os filhos para um parque, contemplar a natureza, sabe? Para poder diminuir essa ansiedade, essa preocupação, sabe? Assim como hoje as pessoas estão se voltando para a academia, também faça exercício, sabe? Beba bastante água. Como a vinheta do programa, os 8 remédios, eu vou focar muito nisso, porque isso faz uma diferença tão enorme na nossa vida e principalmente de você que está nos prestigiando com a sua presença assistindo esse programa. Gil, vai falar alguma coisa? O seu áudio sumiu. Espera aí. E agora? Agora sim. Opa, beleza. Eu ia dizer o seguinte, é bom abordar aqui também nesse momento, que é tão oportuno, a necessidade das pessoas reconhecerem os profissionais da saúde mental. Porque se a mente do homem e a mente da mulher estiver bem, a relação sexual vai bem também.
E muita gente tem tabu. Como falamos ontem, quando você fala de um psicólogo, de uma psiquiatra ou um psiquiatra, as pessoas falam, mas eu não sou louco. Mas quem disse que psiquiatra é para louco? Também pode ser, mas de um modo geral não é. É para as pessoas que precisam de ajustar um pouco a sua cabeça diante de tantas preocupações, de tantos problemas que eles estão passando. Então, se você quer ter um bom relacionamento, você mulher ou homem, relacionamento sexual, você precisa trabalhar um pouco aqui a sua mente. Aí vai ajudar bastante. Vamos quebrar um pouco esse tabu. Vamos valorizar o profissional dessa área, como valorizamos o ortopedista, né, o clínico geral, o cardiologista, enfim. Né? Esses profissionais merecem o nosso respeito e a nossa confiabilidade, porque eles estão prontos para nos ajudar. Porque na verdade, assim, né, você falou um ponto importante em relação ao profissional. O Danilo falou outra parte importante, na parte de separar tempo, né? Porque não há mais tempo, é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, e não há tempo. O corpo não descansa, não repousa. Então começa a ter esse transtorno todo. Então o tratamento com um profissional, um psiquiatra mesmo, um psicólogo, não é para a pessoa desequilibrada, né? É para quem está com esse problema todo aí apresentando. Então você pode tratar com esse pessoal sem se tratando, e você precisa, como é que fala? Ter mais serotonina, né? E para isso requer um tratamento, requer alimentação. Esse profissional vai te ajudar na parte cognitiva, vai ensinar você a parar, meditar. E eu falo que a meditação é uma academia para o nosso corpo, né? Vai te ajudar muito. E se você não fizer isso, você vai acabar só em cima de fármacos, e muitos fármacos são neurosedantes, mantém você calmo, porém para baixo, né? E se você começar a ajudar o seu próprio corpo, né, usando esses profissionais na parte comportamental, né, ensinando técnicas de você se controlar, formas de você se controlar, isso vai te ajudar muito associado a fármacos. E se você usa tratamento natural, melhora mais ainda. E existem muitos alimentos que podem aí te acelerar mais ainda a serotonina. E eu fiz aqui uma lista delas, né, riquíssima, que pode ajudar, como banana, abacate, abacaxi, frutas secas, nozes, amendoim, caju, que eu amo tanto, castanhas, né, que tem bastante, algas, espirulinas, cacau, canela, clorela, né? Alimentação saudável, a sua mente também fica saudável. Por isso, nós sempre fazemos aí o programa que é o PDE, né, que sempre vamos bater na mesma tecla. Nós criamos um formato da condição do seu corpo corrigir o que está errado. Não é que nós vamos corrigir, é que se ele receber o nutriente correto, a forma correta, a alimentação correta, ele começa a regenerar. Nosso corpo ele tem um poder extraordinário de se regenerar, mas para isso você tem que dar condição. E nós temos inúmeros pacientes que se tratam usando fitoterápicos e alimentação associada à suplementação. Então, quando surgiu o PDE, que é o estudo desses 5 tipos de tabela simples, que tem inúmeras tabelas, né, mas 5 passos para que você possa ficar bem. Cada tabela dessa tem sua alimentação ali, colocamos, né, que é um programa de desintoxicação e emagrecimento. Ah, doutor, não quero emagrecer. Então vai para a tabela tal. Nós temos tabela conforme a necessidade que você precisa, manter, eliminar ou ganhar massa, né? Então, associou o suplemento, o natural que nós temos, que é o nosso Nutrimais, que vem aí ajudando muita gente. Cadê? Está sempre aqui conosco, né? Deixa eu colocar aqui, né? Que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, que é um combinado de princípio ativo de grãos, né? Sem aditivos químicos nenhum. Olha, foi 3 anos que levei para dizer como é que eu vou estabilizar isso sem colocar aditivos químicos, para não interferir no princípio ativo. Né? E não foi fácil, não, foi por Deus, que eu já estava desistindo já, mas quando Deus, na hora, me deu ali um estalo e a coisa aconteceu. Até hoje eu me pergunto, mas como, né? Esse combinar princípio ativo de grãos, natural, e não tem química, nem sabor, porque o grão tem um sabor muito forte. Mas como eu tinha que concentrar o princípio ativo desses grãos e de alguma forma potencializá-los, eu não poderia colocar nenhum tipo de saborizante, porque aí também interferia no que eu queria como objetivo. E aí nasceu esse suplemento associado à tabela alimentar. Por exemplo, vou liquidificar o Nutrimais hoje com banana. A banana é rica em triptofano. Então ele pega o triptofano, ele vai potencializar para estimular a produção de serotonina, que é o hormônio da alegria.
hormônio do prazer. Então, olha que legal como é que ele age, ele potencializa. Então, o PDE é 5 tipos de tabelas que, associado ao Nutrimais, você vai utilizar uma tabela porque você vai ser orientada pelo nosso terapeuta ou pela nossa terapeuta, mas antes disso, é de suma importância você pegar, mande sua mensagem, solicite a ficha de anamnese, te mandamos ela online, você preenche essa ficha, preencheu essa ficha, aí você vai relatar a altura, seu peso, os fármacos que você toma, as dores que você sente, né? E aí, em cima disso, é feito o seu IMC, analisa tudo, ele conversa com você, o terapeuta, vê suas necessidades, mais alguma coisa que falta. Em cima daquilo ali, ele vai dizer, olha, então, seu tratamento ficou nessa forma, tabela tal, usar desse jeito aqui assim. Ó, você que é diabético, vou usar dessa forma, porque ele tem uma quantidade de fibra que é solúvel, que faz com que a glicose vá lentamente para a corrente sanguínea. Tem uma quantidade de fibra que é insolúvel, que vai na parte intestinal ali, ativar a ampola fecal, fazer aquela limpeza também. São 25 páginas que tem dos benefícios do Nutrimais. Associou ele à tabela alimentar, você está dando condição do corpo corrigir. Ali já tem enzimas digestivas, ali tem aminoácidos, tem fibra, alimento regulador, reconstrutor, energético. O corpo ele vai reagir, então ele começa a mudar. Então, faça isso, mande seu contato pelo Face, então pelo Instagram. No YouTube, clica lá, né, compartilhe também, clique no sininho, é muito importante você clicar no sininho, é muito importante. Então, você pode solicitar o PDE e você vai ter o acompanhamento desses feras abençoados aqui, os terapeutas, toda a nossa equipe também, que está sempre aqui na foto, aqui atrás, aqui conosco, aqui as meninas também que dão um talento enorme, que pode te ajudar muito. Então, PDE é o Programa de Desintoxicação e Emagrecimento, que, na verdade, ele serve para muito mais do que isso. Nutri mais, porque vai te nutrir mais ainda, além da tabela alimentar, vai te nutrir muito. E tem tantas pessoas ficando tão bem, Danilo, usando a Nutrimais, e com a forma alimentar, precisa mudar a alimentação. A alimentação é a chave para tudo, para você viver melhor, para você emagrecer, para você evitar problemas cardíacos, para você evitar depressão, para você evitar ansiedade, fobia, os médicos afastar você de tantos fármacos, porque tem que dar condição, o corpo está sendo bombardeado demais, e isso hoje em dia é assustador, e a pessoa pensa que é só o medicamento, que o médico faça milagres. Não, o médico vai fazer milagre? Não, o médico, ele é necessário para a situação de emergência, que muitas vezes nós abusamos, colocamos tanto combustível errado no nosso corpo, assim como o carro, quando se coloca combustível errado, ele começa a falhar e tem que ir no mecânico. Quando a gente começa a abusar do combustível que vai sendo colocado no carro, chega um momento que você tem que ir ao hospital, fazer exames, e o médico vai ter que passar para você fármacos para poder controlar aquela situação, né? Mas isso não quer dizer que você também não possa se ajudar, né? E uma das maneiras de você se ajudar, se você gostou desse programa, tem gostado do Sala de Saúde, compartilhe, duplique, triplique, para que mais pessoas sejam conscientizadas das informações passadas, que nós procuramos estudar, passar com todo carinho, com base científica, e assim a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, mas vai ajudando muitas pessoas a terem uma nova visão do que é medicina, nos mais diversos âmbitos, tanto a naturalista, quanto a alopática, quanto as medicinas alternativas. E aí, Gilvan, logo, logo, com fé em Deus, a Sala de Saúde vai estar lotada, milhares de pessoas acompanhando a Sala de Saúde, a sala vai estar lotada, né, de pessoas aí sendo beneficiadas com tantas informações, e a nossa ideia é essa, né, é sempre enriquecer, sempre informar, sempre instruir. E é importante a você que está em casa nos ajudar com as suas opiniões. Gilvan, sim. Rapaz, eu tenho notícia triste para te dar, Gilvan. É mesmo? Tenho, Gilvan. Qual? Está preparado, Gilvan? Para quê? Para a notícia triste que eu tenho que te dar agora? Rapaz, manda aí o que eu vou fazer, né? Encerrou nosso tempo, Gilvan.
Ah, Acabou, não Gilvan. acredito. Depois de um bate-papo tão gostoso, tanta informação precisa, rica, acabou o nosso tempo, né? E por isso que eu falo que existe tempo para tudo, né? E nós temos nosso tempo aqui, o tempo acabou. É por isso que eu já fiz minhas considerações finais, porque eu olhei aqui, vi que o horário estava estourando, falei, senão o Gilvan não fala. Então eu já fiz a minha... Sábio, né? Como sempre, né? Muito Gilvan, sábio. Por favor, as suas considerações finais para a pessoa que está em casa ali te ouvindo, né? E Sim. depois de ouvir tanta riqueza de todos nós aqui, de você também, por favor, fique à vontade, Gilvan. Ok. Eu quero encerrar esse programa juntamente com o Dr. Renilson e o nosso terapeuta Denilo, dizendo o seguinte: a vida é uma só. Deus só dá uma vida para cada pessoa. Cuida dela. Faça a sua parte. Sabe? Coloque no seu corpo alimentos que vão ser um bom combustível, como disse o Denilo, né? Vamos cuidar, vamos viver mais felizes, mais leves. E a sua parte é você que tem que fazer. Nós estamos aqui dedicando tempo, e não é pouco esse tempo, para que você tenha a oportunidade de ser muito mais feliz, viver com saúde. O meu abraço, Deus te abençoe. E não se esqueça de compartilhar, tá? Compartilhar com seus amigos. Então, orienta todos para clicar, para acessar, né? Clicar lá para ser um seguidor, clicar no sininho também para você poder receber cada programa desse sem você precisar se preocupar se vai ter ou não para você. Assista aqui a nossa programação ao vivo, mas tenha também no dia a dia, na hora que você quiser rever. Um forte abraço, fiquem com Deus. Abraço, meu amigo, fique com Deus, Deus abençoe. Abraço, meu amado. Meu Valeu. Amigo, prazer mais uma vez estar com você aqui. Prazer não, feliz em estar sempre com você aqui, como sempre, muito importante. A sua presença é fundamental. Você que está em casa, esse foi mais uma Sala de Saúde. Ontem começamos a falar a primeira parte em relação à ansiedade, hoje concluímos, né, mas tinha muito mais assuntos. Espero ter ajudado você, espero que realmente tenha te enriquecido, que possa te ajudar. Procure sim um profissional de saúde, um psiquiatra, um psicólogo, nossa equipe também, para que possa realmente te ajudar muito. Calma, tenha esperança ainda. Alimentação, fitoterápica, os tratamentos cognitivos, comportamentais, tudo pode te ajudar. Espiritual, não precisa nem falar. O Supremo sempre acima de todas as coisas. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Lembre-se, hoje é gostoso, mas amanhã pode ser doloroso. Um forte abraço. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus.